E a gente retoma o assunto julgamento de Jair Bolsonaro no TSE. E agora com um convidado, que é o jurista Sávio Chalita, professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Obrigado pelo convite. Poder aqui participar com vocês, trazendo alguns esclarecimentos de um tema que é tão espinhoso e que gera tantas dúvidas na sociedade. Com certeza. Nós tivemos, então, nessa primeira etapa, nesse primeiro dia de julgamento, o relator, o ministro Benedito Gonçalves, fazendo a leitura do resumo do relatório. Tivemos o posicionamento já tanto da acusação como também da defesa e tivemos a manifestação do Ministério Público Eleitoral defendendo a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, até que a sessão foi suspensa pelo presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes. O que esperar agora para esses próximos dias, a partir de terça-feira, quando o julgamento vai ser retomado? Sim, então vejam que o julgamento no Tribunal Superior Eleitoral ele foi dividido aqui em pelo menos 3 dias de pauta, né? Chamadas pautas ou sessões ordinárias. São aquelas que acontecem naturalmente, já são previstas no calendário do Tribunal Superior Eleitoral de acontecer, que são as terças e quintas-feiras. Nesse primeiro dia de hoje, então, nós tivemos a leitura do relatório. O que é o relatório? A AIGE, que é a Ação de Investigação Judicial Eleitoral, ela foi distribuída para o ministro Benedito, né? Então ele faz um relato. O relatório, como o próprio nome sugere, ele faz um relato de tudo o que aconteceu naquela ação e aí deixa o espaço para que possa, na sequência, ter tanto a fala do advogado do PDT, que foi o partido que ingressou com essa ação judicial eleitoral, e também da defesa, né? Que foi aí a defesa tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro quanto do Braga Neto. Aliás, 2 sustentações maravilhosas de grandes eleitoralistas que nós tivemos na tribuna de hoje. E logo na sequência, a manifestação do Procurador-Geral Eleitoral, professor também, Paulo Branco, que foi ali trazer a sua posição. Então, tudo que nós vimos hoje foi tanto o relato, um resumo do que aconteceu, quanto a posição das partes, além do Ministério Público com o seu parecer. E nós vimos que o Ministério Público acenou, né, no sentido de que o seu parecer é pela inelegibilidade do ex-presidente. Agora, tem a possibilidade de pedido de vista. O senhor estava explicando que já há essas datas pré-definidas para esse julgamento. Há também uma possibilidade de uma reunião, uma sessão extra. Quero saber um pouco mais a respeito disso também com o senhor. Mas tudo isso pode mudar se houver, ou se haver, melhor dizendo, um pedido de vista? Vejam que o pedido de vista, até para que todos possam entender o que significa, que é uma expressão muito utilizada quando envolve temas do direito, né, do aspecto judicial. O que é o pedido de vistas? A partir da próxima sessão, já no dia 27, portanto, os ministros, a iniciar pelo relator, ministro Benedito, que hoje fez o seu relato, vão começar a ler os seus votos. Nós tivemos já vários episódios, como no julgamento da chapa Dilma Temer, no julgamento dos HCs do ex e atual presidente Lula, aqueles votos longos de 400, 500, 600 laudos. É isso que a gente vai ter a partir, então, da próxima terça-feira. Nessa situação, então, cada ministro diz o seu entendimento, como se fosse uma sentença de cada um. E, ao final, vai prevalecer aquela posição majoritária, se pela procedência ou improcedência. Uma dúvida, Lívia, que pode surgir é, será que se adiar, né, se houver um pedido de vistas, demorando um pouco mais o julgamento, se isso mudaria alguma coisa quanto ao início de um eventual cumprimento de prazo de inelegibilidade? E não há nenhuma interferência, já que a inelegibilidade, caso tenha aí a procedência dessa ação, ela conta-se a partir da primeira data que nós temos das eleições, ou seja, o primeiro turno das eleições de 2022. Na situação dessa AIGE, se houver uma procedência, né, tudo indica, pelo que nós vimos aqui hoje, que vai ser o que vai acontecer, comece a contar do primeiro domingo de outubro do ano eleitoral de 2022. Né? E só para fechar, esse pedido de vista que cada ministro poderá fazer, tem aqui um prazo que o acompanha, que é o prazo de 30 dias renováveis por mais 30 dias. Levando em conta, vejam, que além do relator nós temos mais 6 ministros, vamos imaginar que num cenário hipotético aqui, bem estranho, todos peçam vistas. Nós teríamos aí
30 mais 30 de cada ministro, que é a possibilidade dele rever talvez o voto ou de analisar melhor algum ponto que no momento de sustentações ele possa ter ficado em dúvida. Por isso é feito o pedido de vista. E eu até ressaltei mais cedo, doutor, com os nossos analistas, que ao manifestar-se pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro, o vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gonet, ele destacou também que houve desvio de finalidade, houve uma busca de vantagem na disputa eleitoral do ano passado e ainda destacou uma gravidade na conduta do ex-presidente na ocasião daquela reunião com os embaixadores em julho do ano passado. Agora vamos exercitar um pouco a futurologia. O senhor acredita que os ministros vão seguir esse mesmo entendimento e Bolsonaro, como também Braga Neto, ficarão inelegíveis? Olha, é curioso, né? Aliás, são curiosas as possibilidades que nós temos aqui. Primeiro ponto que eu acho interessante a gente pensar é que quando a gente fala muito sobre o desvio de finalidade, é claro que o Poder Judiciário, até pensando no controle que o poder vai exercer sobre ele mesmo, né, a chamada separação de poderes, ela serve para que uma frente do poder controle a outra. Então, é natural que isso aconteça. Então, existem alguns limites que um poder não vai atravessar, não vai fazer uma ingerência, né? O desvio de finalidade é justamente uma análise para entender se houve um cumprimento estrito do que o texto constitucional apresenta. Então, em tese, esse desvio de finalidade pode sim ser analisado. Acontece que nós temos um ponto no campo eleitoral aqui, é que para aquele que vai concorrer à reeleição, né, com o caso que foi do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando durante o ano de 2022, não se exige dele o afastamento do seu cargo. Então, uma série de desdobramentos que nós vimos, como, por exemplo, a impossibilidade dele fazer uma live de dentro do Planalto, soa estranho uma vez em que ele pode usar o seu domicílio ali, ele pode usar a sua casa oficial, né, o próprio Código Eleitoral, a Lei das Eleições, vai possibilitar que ele utilize o aparato. Então, é bastante tênue e bastante nebulosa ainda essa linha, né, que separa o que pode ou não, pensando nesse desvio de finalidade. E um segundo ponto, quanto ao desfecho final, nós sabemos que a condução dessa opinião toda que se coloca ali envolve não só as condutas tomadas por ele nessa reunião com os embaixadores, como tentou se colocar, ainda é um outro ponto jurídico a ser discutido, se pode ou não a questão dos movimentos do dia 8 de janeiro estar incluído em pauta, né? Ou seja, ter isso como pano de fundo. Numa situação pretérita, Lívia, já não querendo me alongar tanto, mas numa situação pretérita, nas eleições da reeleição da ex-presidenta Dilma Rousseff, esse mesmo ponto foi colocado em xeque no TSE e a decisão que nós tivemos é que não seria possível alargar o escopo principal dessa AIGE, da ação de investigação. Acontece que a lei que trata sobre isso, é a lei das inelegibilidades, ela estabelece que o Poder Judiciário pode abarcar fatos maiores, mesmo que não tenham sido indicados pelas partes. Então veja que curioso, se é um fato notório, você tomou conhecimento pelas grandes plataformas, pelos meios de comunicação, o Poder Judiciário poderia, à luz dessa disposição, incluir também. Não é a melhor das alternativas, pensando aqui num sistema de proteção, de ampla defesa, de contraditório, mas é permitido. A jurisprudência do TSE, por outro lado, como eu disse aqui, num passado não tão remoto, né, já afastou essa possibilidade, devendo ficar adstrito às condutas. Ou seja, por esse panorama, o que nós teremos a partir então do dia 27 e 29 é um julgamento estrito da reunião realizada pelos embaixadores. Mas percebam que vai ter aí uma grande discussão sobre esse aumento do objeto que a análise, que a ação, né, analisa, se pode ou não incluir outros fatos. E aí a gente acaba tumultuando do ponto de vista político um aspecto jurídico. Além da questão desses atos de 8 de janeiro, até me lembrei também que há uma discussão muito grande. Claro, a defesa diz que não pode ser utilizada como prova, já a acusação diz que sim. Estou falando da minuta de decreto de estado de defesa no TSE, que foi encontrada durante mandado de busca e apreensão da Polícia Federal na casa do ex-ministro Anderson Torres. No fim das contas, essa minuta vai ser utilizada mesmo como prova para esse julgamento, doutor? E se sim, qual vai ser o peso dela nessa decisão, nessa definição que os ministros terão de fazer? Pelo mesmo ponto que nós acabamos de colocar,
essa possibilidade de alargamento do objeto, ou seja, se é possível incluir mais fatos, como é o caso da minuta golpista, como tem sido chamado, vai ser algo que a gente ainda tem que aguardar, que no próprio voto dos ministros nós entenderemos qual a posição que o tribunal vai adotar. Isso não está fechado, essa não questão está fechado ainda, aliás, está bem aberto. Talvez eles discutam, façam uma parte ali para discutir só essa questão do que pode ou não ser incluído, né? Esse é um ponto interessante. Uma segunda consideração do que você disse, Lívia, qual o peso disso, né? É um texto que dá para perceber, eu já tive, por curiosidade, pelo ofício, fui observar a leitura, você vê que a redação é de alguém que sabe escrever com certa técnica jurídica. No entanto, o conhecimento material não foi aplicado ali, porque o tipo de medida que está sendo ali proposta é uma medida que não existe na Constituição. Não se tem um estado de defesa, estado de sítio dentro de um poder, né? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal são medidas excepcionais do chamado sistema constitucional de crises, em que você tem de um ente federado com relação ao outro. E não é também de qualquer forma, é a União nos estados nos municípios. Enfim, então existe uma mecânica ali constitucional que não está sendo observada. Existem uma série de situações também que devem ser levadas em conta. O documento ele não está assinado, o documento ele é como se fosse de fato um rascunho, mas, por outro lado, no conjunto das provas, passa a ter um peso desfavorável ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo fato de ter sido encontrado isso dentro da casa do seu ex-ministro, né? Então, a gente tem que aguardar, de fato, para ver como que os ministros vão ponderar essas situações diante do que está sendo colocado aí em julgamento. Imaginemos que o senhor seja um dos ministros da Corte Eleitoral. Não vale dizer, então não posso me manifestar porque o julgamento está acontecendo. Isso não vale. E qual seria a decisão do senhor? Pensando nesse contexto dessa reunião com os embaixadores que aconteceu em julho do ano passado, em que, usando de forma assim, bem suave, em que o ex-presidente manifestou preocupações em relação à fragilidade, segundo ele, do nosso sistema eleitoral e das urnas eletrônicas em ano eleitoral para um público de embaixadores, de representantes de outras nações. E que isso foi transmitido pela TV pública e também pelas redes sociais. Essas condutas, na sua opinião, doutor, configuram abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso irregular dos meios de comunicação? Agora você me coloca numa situação complicada, Lívia, porque eu não posso sequer, até mesmo porque eu tenho minha consciência da minha limitação técnica, de dizer que, olha, eu posso um dia estar na condição de julgar esse caso, então eu não vou adiantar a minha posição. Já usou o argumento. Mas é difícil trazer uma resposta assim num processo tão complexo, que a gente sabe que são inúmeras laudas aí, muitas provas, muitos pontos de vista, mas o que eu quero assim colocar mais para reflexão do que dar uma resposta é entender, a primeira grande crítica, a nossa Constituição, na sua origem lá de 88, ela não previa a reeleição do chefe do Executivo, que é o caso do Presidente da República. Ela foi emendada em 97 para autorizar que o chefe do Executivo viesse a se candidatar à reeleição. Quando você tem essa situação, ele não incluiu nessa ocasião a necessidade dele desincompatibilizar-se. E isso gera uma série de problemas, como a situação que a gente fala de desvio de finalidade. Mas será que é desvio de finalidade? Ele poderia estar ocupando o cargo de presidente da República. E aí a gente teria que analisar o conteúdo da fala para ver se desvirtua-se de qual a função dele ali. A gente sabe que esse ato com os embaixadores foi uma resposta política ao então ministro que estava à frente da Corte Eleitoral, o ministro Edson Fachin, que havia feito um encontro com autoridades internacionais. Algo que, pela Constituição, é um ato privativo do presidente da República. Então, houve ali uma rusga, né? Como se vou dar uma resposta dizendo que esse ato que nós estaríamos diante de um ato de chefe de Estado, fica a cargo do presidente. Enfim, eu vou me abster com máximas escusas, Lívia, ao seu questionamento, mas é difícil ponderar diante da complexidade de atos que pode ser que ainda não tenha tido contato nessa ação. Pois bem, acabamos de conversar com o jurista Sávio Chalita, professor de Direito Eleitoral da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Doutor, obrigada mais uma vez pela presença, pelas explicações. Bem-vindo sempre. Boa noite. Boa noite. Eu que agradeço mais uma oportunidade. Estarei sempre à disposição de vocês aqui na Jovem Pan. Obrigado, Lívia.